Quero convidar os irmãos à leitura do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, quero convidar a igreja a atenção aí. A partir do capítulo 1, verso 35, nós vamos selecionar textos até o capítulo 2, versículo de número 12. Vamos fazer a leitura do primeiro trecho. E ao longo da meditação dessa noite, da reflexão na exposição bíblica, nós vamos lendo outras porções até o capítulo 2. Primeiramente aqui, versículos 35, 35. Até o versículo 39. Assim diz a palavra do Senhor aqui nessa primeira porção. Tendo se levantado alta madrugada, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrá-lo, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Até aqui, por enquanto. A ênfase aqui, eu queria destacar o pois para isso é que eu vim. A cena que está aqui acontecendo é justamente depois de uma série de curas que Jesus fez ali em todo tipo de enfermidade, desde enfermidades físicas até enfermidades espirituais, expelindo demônios, curando pessoas, restaurando a sanidade, inclusive em problemas psicológicos, psicossomáticos e enfermidades físicas também. Todo tipo de doenças eram levadas ali a Jesus nesse trecho. O texto vai nos dizendo isso, mas nós estamos ainda no capítulo 1 do primeiro evangelho sendo registrado. O Evangelho de Marcos é o primeiro a ser registrado e ainda estamos no capítulo 1. É certo que Marcos é bem resumido na sua abordagem. Ele vai atrás dos grandes milagres de Jesus e das suas afirmações ou sermões mais evidentes ali que falam da sua divindade. Marcos se concentra nisso, é um evangelho mais da ação. E nesse relato de Marcos, embora seja assim, não dá para escapar do fato de que nós estamos no começo da revelação. Nós estamos no começo do registro ainda. Ainda não se sabe muito bem quem é esse homem. Os discípulos também, apesar de crédulos, estão conhecendo ele ainda. Ainda estão descobrindo mais sobre a sua intimidade, sobre sua personalidade. E claro, conhecendo mais sobre o reino que está sendo apresentado de pouco a pouco. Eles têm, muitos deles, o pano de fundo do Antigo Testamento, mas que precisa ser agora interpretado da forma correta. E a melhor chave hermenêutica ou de interpretação está diante deles: o verbo de Deus, Jesus. Esses homens estão aprendendo e nós, ao vermos aqui o Evangelho de Marcos, caminhando com esses irmãos, nós somos convidados a fazer parte dessa jornada inicial e aprender como eles estavam aprendendo. O fato é que o que está acontecendo aqui é cura. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa oportunidade final da nossa série. Essa vai ser a última palavra dessa série, a mente cruciforme, ou a vida cruciforme, onde nós estamos sendo levados a pensar a nossa caminhada, a nossa vida no formato do Evangelho, no formato da cruz, ou do Evangelho cuja cruz é o centro da sua afirmação. Hoje nós vamos falar sobre cura. E Jesus, exatamente nesse ambiente que ele está aqui curando, ele vai falar sobre a cura mais profunda possível. O ambiente inicial do ministério de Jesus envolve muitas curas. Jesus está fazendo milagres. Só que por muitas vezes nós vamos ser apresentados a expressões curiosas e que não faz muito sentido no primeiro momento. Ele proíbe, inclusive, que pessoas curadas contassem desse testemunho sobre as curas. Ele cura pessoas e diz: olha, não conta para ninguém, não fala para ninguém. Em outros momentos ele até repreende a que dissessem claramente que ele é o Cristo,
E a mensagem do Cristo, essa identidade, ela é muito pesada, ela é muito cara para o Antigo Testamento. Porque dizia respeito ao Messias. É a tradução mais clara do Messias para o mundo do Novo Testamento. E o Messias era aquela pessoa prometida por Deus, através dos profetas, para trazer o reino de Deus. Seria Deus na terra para estabelecer o reino. Então, em outros momentos, Jesus até proíbe a clara manifestação de que ele era o Messias naquele momento. Em outros momentos, ele proíbe a ideia de divulgar as suas curas, ou o fato de ele ter feito milagres de cura. Isso pode nos causar espanto quanto, fazendo nós parte da grande comissão, enquanto missionários, comissionados de Atos até agora, a única coisa que a gente tem que fazer é anunciar que Jesus é o Cristo. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão central. Declarar que Jesus é o Cristo. Tem uma expressão que a gente gosta de usar ela como algo muito bonito, que é assim, a gente atribui a um monte de gente, a Agostinho, já foi atribuído a Madre Teresa, a gente não sabe quem exatamente falou essa frase, mas olha, pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. Não sei não. Tem uma coisa bonita aí, mas vamos com calma, porque o evangelho é prioritariamente a declaração da verdade. A comunicação inteligível da verdade. Nós anunciamos o verbo de Deus. Isso significa que a minha vida pode, portanto, dizer outra coisa completamente contrária? Não, de forma alguma. Mas eu não queria desassociar as palavras da nossa missão. A Bíblia não nos permite isso. Pregue sem falar, só com seu testemunho. A gente corre o risco de estar pregando boas obras. A gente corre o risco de estar pregando moralidade. A gente precisa abrir a boca e falar a verdade. A gente precisa expressar Cristo claramente e não apenas sugestivamente às mentes das pessoas e ao coração. Nós precisamos falar. Observe o testemunho de Paulo, em todo o tempo fiel com o seu testemunho. Mas já teve autoridade diante dele que fala, você quase me convenceu a ser cristão. Claro, a partir de um testemunho firme, ele tinha uma ocasião e um reforço para suas palavras. Mas não se engane, nós precisamos falar. E Jesus mesmo diz isso. Jesus não vem com mero testemunho. E eu não estou desvalorizando o testemunho. Sem testemunho ou com mau testemunho, nossas palavras poderão cair no vazio. Poderão ser contra nós. Isso precisa ficar claro. Mas nosso testemunho não pode estar desassociado das palavras, da comunicação do evangelho. Isso é o objetivo, é a forma de comunicação que Deus deu à humanidade. Não, eu vou abrir uma empresa, eu vou ser um empresário aqui honesto, eu vou refletir o caráter de Cristo com os meus funcionários, com a minha dinâmica de trabalho, e eu vou dar um bom testemunho de patrão aqui, como um cristão que eu sou, como um discípulo de Jesus que eu sou. Ótimo, essa é a sua obrigação mesmo, esse é o seu dever. Mas se você quer ter uma empresa onde é campo missionário, você tem que pregar. Tem que falar com as pessoas. Precisamos nos envolver em relacionamentos com elas a ponto de poder falar sobre o Cristo vivo. Nosso testemunho não vai explicitar Cristo vivo se nós não falarmos. E o nosso testemunho vai ser reforço para isso. O nosso testemunho vai confirmar que nós de fato cremos no que estamos falando, mas precisamos falar. Talvez a gente não conseguisse desassociar a boa obra de, por exemplo, vou citar uma outra religião, o Espiritismo, onde se fala inclusive sobre Jesus como uma alma iluminada de um cristão. Um espírita e um cristão tratando com o pobre, tratando com o necessitado. Talvez não há diferença, mas a abordagem de ambos quanto a Jesus, a pressuposição é completamente diferente. Entende? É disso que eu estou dizendo. É muito diferente a abordagem sobre quem é Jesus na vida, para a vida. Aqui Jesus está curando. Jesus está fazendo muita coisa. Está dando um testemunho prático. Mas nesse momento, logo no início, ele diz o seguinte: a cura que eu realmente preciso fazer não está
no paralítico que anda. Não está no cego que enxerga. A cura que eu preciso fazer, de fato, está no coração que precisa ser perdoado. Essa é a argumentação do início do Evangelho de Marcos. E isso vai chocar muitos aqui. E Jesus vai usar essa oportunidade para deixar isso muito claro e também para poder ensinar àqueles que discordavam disso. Simão está procurando Jesus aqui em todo lugar. Jesus está orando porque ele deixou uma multidão ali. Olha só, se você ler o versículo 32 a 34, perceba o que estava acontecendo antes. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos endemoniados. Todos. Todo tipo. E todos que tinham. Toda a cidade estava reunida à porta. Olha a multidão. Estava todo mundo ali para ver o que ia acontecer. Curiosos, necessitados, enfermos e gente que cria levando o enfermo para Jesus curar. Versículo 34. Ele curou muitos doentes, de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. Jesus fez tudo isso. Curou, expulsou demônio, restaurou pessoas. Mas agora a palavra é outra. De muitos, não de todos. Jesus está dizendo não para um monte de gente aqui. Ele está dizendo sim para muitos, mas não para todos. Ele não está dizendo sim porque uns creram mais do que outros. Ele não está dizendo não porque uns não creram suficientemente. O texto não fala nada disso. Jesus não menciona nada disso. Eu não posso crer nisso, portanto. Jesus deixa um monte de gente enferma para trás. Um monte de gente que precisava de cura. Talvez gravemente enferma. E não resolve esse problema deles. E talvez fosse o maior desejo dos seus corações. Imagine um cego. Imagine alguém que não anda. Imagine alguém com doença terminal. Jesus deixou para trás. Disse não, portanto, a essas pessoas. Por quê? Porque Jesus tinha dito sim para o Pai. E esse sim era tão maior que agora ele estava habilitado a dizer não. E esse é um parêntese de aplicação para a nossa realidade, porque aqui nós estamos aprendendo sobre prioridade. Nós só somos capazes de dizer não para demandas que surgem se o nosso sim prioritário estiver muito claro. Agora, se nós não tivermos prioridade, nós não vamos ser capazes de dizer não para quando coisas importantes surgirem. E precisamos ter isso em mente, na organização da agenda e da vocação. Jesus disse sim para o Pai e para a cruz. Por isso ele precisa pregar o Evangelho e ir rumo a Jerusalém. Ele precisa decorrer aqui todo esse Evangelho e chegar em Jerusalém e morrer na cruz. O sim que ele disse para o Pai de vir e morrer envolve o seu ministério público de pregação do Evangelho. E pela sua boca ele vai ser condenado à morte. Porque quanto mais ele prega e fala quem ele é, mais querem matá-lo. E de fato, o fazem. Esse é o sim de Jesus, essa é a sua prioridade. E é por causa dela que ele está dizendo não agora para tanta gente que o busca. E é nesse momento agora que ele está escondido, ele sai de fininho. E Simão procura ele bastante, diz o texto, a partir do versículo 35. E quando acha, ele falou: Senhor, está todo mundo te procurando. Várias pessoas, os discípulos procurando. A demanda estava lá fora. Tinha urgência de gente para ser curada. Gente talvez ali agonizando, gente ali precisando. E Jesus interrompeu aquele período e foi orar. Foi falar com o Pai. Prioridade. Era certamente uma oração delongada, demorada e profunda, porque buscaram ele por algum tempo enquanto ele estava orando. E quando acharam, ele ainda estava orando no meio da madrugada. E é nesse momento que ele diz: nós precisamos ir para outros lugares. Ele estava ali orando, buscando o Pai para ser impulsionado a fazer o que ele tinha que fazer. E é aí que eu quero ler mais alguns trechos aqui com os irmãos. Quando a gente chega nesse momento, ele diz: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é
que eu vim. Para isso é que eu vim. Nesse momento eu quero ler com vocês capítulo 2, versículos 1 a 5. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levando-o por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus saiu de uma cena de cura por conta da prioridade da pregação, e de fato ele chega em Cafarnaum e está pregando. E as pessoas então, sabendo das suas curas, sabendo dessa fama de Jesus, se amontoam ao redor daquela casa. E agora vai chegar uma das cenas mais emblemáticas e dramáticas do Evangelho. Uma cena onde nós vemos 4 amigos levando um paralítico, abrindo espaço no teto para descer o amigo pelas cordas. Você imagina ali Jesus pregando, já sabendo tudo que está acontecendo, tentando ali, manter seu foco, e de repente, uns gatos no telhado. Tururu, bururum, umas poeirinhas caindo, e Jesus, lá vem. Imagina essa cena. De repente eles abrem um buraco no teto. Jesus pregando. No meio da pregação, um buraco no teto. E Jesus olha, tem 4 cabecinhas lá. E eles ali suando, carregando o paralítico. Imagina um tchauzinho para Jesus, como quem, desculpa, a gente não quer interromper nada. É só um milagrinho aqui rapidinho, a gente já está indo embora. Pode continuar pregando aí, não se incomoda com a gente aqui no teto, não. E eles abrem um buraco e começa a descer o homem, o amigo. Como quem diz, a gente precisa do Senhor. A gente precisa que o Senhor faça alguma coisa por nós. É como o pregador batista Spurgeon dizia. Ele falava de forma muito evangelística por vários de seus sermões, e ele, em alguns deles, instava os ouvintes aos gritos assim: ó pecadores, se lancem para Cristo, nem que seja para perecer, mas morram em direção a Cristo. Ó pecadores. Porque se ainda que eu morra indo para a salvação, a única possível, é o caminho mais inteligente possível. Porque é a única salvação que existe. Então vale a pena se arriscar e ir nessa direção. Esses homens estão dizendo, a gente precisa colocar ele na única cura que a gente consegue imaginar. O curandeiro está ali. O milagreiro está ali. A cura está ali. Quem pode fazer e já fez, está ali. A gente tem que chegar lá. E eles começam a descer o homem. E Jesus então volta para o paralítico. Jesus recebe aqueles homens na sua presença e certamente aqui para a sua pregação. A pregação vai continuar agora, de outra forma. E Jesus, ao receber, diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Aqui a subversão do verbo de Deus fica muito clara e Jesus bagunça tudo nessa hora. E vou te dizer uma coisa, querido irmão. Se você não está disposto a ter a bagunça de Jesus na sua vida, você não está disposto a conhecer Jesus. Um Jesus que você prefere não existe na Bíblia. Não existe outro Jesus senão o revelado. Por isso que precisamos pregar a palavra de Deus e crer nela, e não apenas com testemunho pregar a Cristo. Não tem como. Eu preciso crer em Cristo conforme as Escrituras, caso contrário não tem rios de água viva. Mas esse Cristo nem sempre é do jeito que eu prefiro.
Eu fico aqui me colocando no lugar, na mente do paralítico, passando por essa cena. Talvez até falando: oh, Jesus, foi ideia deles, me desculpa. Perdão, mas já que eu estou aqui, e a expectativa no coração. E agora Jesus parou o sermão. A expectativa vai aumentando. Ele deu atenção para a gente. Ele não nos expulsou daqui. Ele nos recebeu. Talvez hoje, o meu milagre. Como é que é o versículo? Vai chegar. Estou brincando, tem versículo não. É uma música bem mais ou menos. Ele está ali na expectativa do que Cristo vai fazer. E Jesus está chegando perto de fazer. Ele está recebendo eles. O Senhor do universo recebeu eles. Certamente olhou com simpatia para eles. O Deus amor está olhando dentro dos olhos dele. Os amigos estão ali, suados, cansados, exaustos, dizendo: está aqui, nós cremos, cura ele. E aí Jesus então se movimenta, articula suas cordas vocais, olha para eles, a multidão está ali espremida, olhando dentro daquela casa, atenta, o milagre vai acontecer. E Jesus diz: filho, teus pecados estão perdoados. Eu não sei vocês, mas isso aqui parece um anticlímax total. Senhor, e as pernas dele? A expectativa era que sábado a gente jogasse uma bolinha. Os teus pecados estão perdoados. É como se o paralítico pudesse dizer: ok, obrigado. Não era bem essa a oração, não. O pedido era outro, Senhor. Eu não sei se o senhor percebeu, eu sou paralítico. Eu preciso andar. Eu preciso de alguma coisa mais urgente aqui da cintura para baixo. Essa é a oração que foi colocada no altar do Senhor. Esse foi o pedido de 5 pessoas. E Jesus fala que os pecados estão perdoados. Mas Deus é Deus. E nesse momento, Jesus quer ensinar algo para todo mundo. Eu queria que você prestasse muita atenção no que Jesus está ensinando aqui. Jesus sabe que aquele homem tem uma necessidade muito mais urgente do que as pernas. Jesus sabe que os nossos sonhos podem ser pilares de distorção da visão. De tal forma que a gente pode ficar tão concentrado em urgências que nós temos diante dos nossos olhos, que não enxergamos com clareza. Não enxergamos nem a nós mesmos com a profundidade que precisamos. Jesus sabe o que aquele homem não sabe. Que havia algo muito mais profundo do que a condição física daquele homem. É como se Jesus estivesse dizendo: filho, eu entendo os seus problemas, eu conheço a sua dor. Eu vi o seu sofrimento desde o primeiro dia, eu conheço a sua dor. Daqui a pouco eu vou tratar disso. Você vai jogar bola no sábado. Mas tem algo prioritário que você precisa de tratamento, para a qual você precisa de cura urgente. Perceba que o principal problema na vida de uma pessoa nunca é o seu sofrimento, mas o seu pecado. Não nos enganemos. Nosso pecado sempre é mais grave do que qualquer dor que possamos passar nessa vida. Mas quanto ao pecado, muitas vezes temos muito menos desejo de cura do que quanto às nossas dores e sonhos. Tratamos com muito mais piedade e devoção na busca pelo Senhor Jesus para resolver os nossos problemas, nossos sonhos,
nossos anseios, nossas fragilidades na vida, do sofrimento, do que para buscar aquilo que prioritariamente Ele veio dar: perdão de pecado. Quem é que nos ensina que isso é prioridade? O Senhor Jesus. Ele está dizendo que o principal problema na vida não é o que aconteceu com o corpo das pessoas, com as finanças das pessoas. O principal problema da vida é o que aconteceu no coração, sem Deus. E isso precisa de cura. Isso precisa de tratamento. Quando a Bíblia fala de pecado, ela não está se referindo apenas àquelas coisas ruins que a gente faz, às coisas más que a gente faz, como a mentira, a cobiça, a agressão, o assassinato, o engano, a luxúria. Tudo isso é pecado. Mas a Bíblia está falando, quando está falando de pecado, de algo um pouco mais amplo, sobre ignorar a Deus. Está falando sobre uma vida como se Deus não estivesse aí e não fosse quem é. É disso que a Bíblia fala quando fala de pecado em última instância. Está falando sobre uma vida que não tem Deus como referência. De uma vida que almeja, trabalha e corre atrás das coisas, mas não tem Deus como objeto último para o qual trabalhamos e vivemos. Não tem Deus na conta, como o ser mais importante, como o alvo mais importante das minhas forças e energias. De tal forma que trabalhando por Ele e para Ele, as dores são suportáveis e não são prioridade. O dinheiro é colocado no seu devido lugar. Nossa saúde, nossa vida física, as coisas belas da vida e mais desejáveis, inclusive família, são colocadas no seu devido lugar, abaixo de Deus. Uma vida voltada para Deus faz com que tudo debaixo dele seja configurado e colocado no seu devido lugar, com o seu devido valor. Mas jamais como alvos da nossa glória, como alvos da nossa busca última. E é por isso que esse homem tem que aprender sobre isso. Quando nós dizemos: eu decidirei exatamente como eu quero ver minha vida, eu é que vou resolver exatamente como eu quero viver as minhas escolhas, do que eu vou fazer do meu tempo, dos meus recursos, das minhas forças. Você está dizendo que não entende que Jesus é a cura para os seus maiores problemas. Porque o que Jesus veio curar, coloca Ele no centro. O que Jesus veio curar, quando Ele cura, coloca Ele como prioridade na vida. Jesus leva o homem paralítico a confrontar-se com o principal problema da sua vida, do seu coração. Ele leva o homem a considerar que ele tinha problemas mais graves do que a impossibilidade de ir e vir com as próprias pernas. Existia alguma coisa mais fundo. Ele estava dizendo: ao vir até mim e pedir que apenas seu corpo seja curado, você não está indo fundo o suficiente, quanto precisa ir na sua necessidade mais profunda. Você está subestimando a profundidade dos seus anseios, dos anseios do seu coração. Claro que todo paralítico quer andar. Claro que todo cego quer ver. Claro que todo pobre necessitado quer ter direito à comida de forma digna, quer ter uma vida mais confortável. Claro que tudo aquilo que nos causa dor tem uma chama e um clamor claro por cura naquilo. Tudo que nos incomoda nos comunica claramente o que queremos, ou no que queremos alívio. Só que nós precisamos tomar cuidado com o coração, porque isso são apenas sintomas. A dor na fisiologia, na medicina, até mesmo na neurociência, a dor é uma bênção que temos e não um problema. A dor é um dispositivo de alerta. A dor nos ensina que precisamos de cura, que precisamos de tratamento. A dor nos ensina que aquilo ali não está correto do ponto de vista da integridade. A dor nos ensina a tirar a mão. Eu não preciso ensinar para o meu filho de 2 anos que o fogo queima se ele estiver pondo o dedo no fogo. Ele vai aprender com a dor. Cara, eu ensino para ele não pôr. Mas a dor serve até para aquele menos instruído na vida, que aquilo não é bom.
A dor faz com que a gente retire a mão do espinho, contraia a mão e não ponha a mão voluntariamente de novo. A dor ensina por experiência que aquilo é ruim e eu devo me afastar. A dor são sinais. A dor são placas, nos falando de algo pontual e imediato. Mas a cura das nossas dores não são o nosso alvo, nem o nosso paraíso. Não é onde está o nosso anseio mais profundo. E deixa eu levar essa experiência da criança até a vida adulta. É como se nós disséssemos que o alvo da nossa vida é a cura de um dedo queimado, ou de um dedo perfurado, na vida da infância. Ou talvez você ali, de repente, limpando a casa, e o seu dedo mindinho encontra a quina da geladeira. Nesse momento, se existe um Cristo nos céus, tudo que Ele pode fazer por você é aliviar o seu dedo. Não tem oração pela paz mundial. Não tem oração por fome no mundo. Não tem oração nem para a mãe que está em leito de enfermidade. A coisa é você, Deus e o dedo. Acabou, o universo foi resumido a isso. Estou querendo dizer isso para os irmãos, porque muitas vezes, com problemas mais envolvidos, como o desse paralítico, são dores mais complexas e profundas, nós ainda temos o mesmo raciocínio. Reduzimos a nossa existência a que Deus cure a nossa enfermidade. Reduzimos o nosso anseio mais profundo a termos cura em dores momentâneas. E não chegamos no ponto do nosso coração, não chegamos onde realmente precisamos de cura, onde realmente tudo vai ser transformado se Deus tocar a mão ali. Jesus quer ensinar isso para esse rapaz. Tem problemas mais profundos, eu preciso te curar lá dentro. Tem dores mais profundas, eu preciso chegar lá. Com certeza esse homem estava depositando todas as suas esperanças na possibilidade de voltar a andar, mas Jesus quer dar mais. Em seu coração, certamente ele dizia: se eu pudesse voltar a andar, eu estaria feito na vida, meus problemas acabariam de uma vez. Se por um momento chegar uma cura em mim, de fato, agora sim, acabou a minha dor. Nunca mais eu seria infeliz na vida. Nunca mais eu estaria com essa depressão, com essa irritabilidade, porque eu não posso andar. Se eu voltar a andar, eu vou estar em paz de novo, vou ter alegria de volta. Não é difícil entender se o raciocínio desse homem é esse. Nunca mais eu vou reclamar. Se eu puder voltar a andar, todo o resto vai ficar bem. Mas é como se Jesus estivesse dizendo: meu caro, você está enganado. Você está muito enganado. E talvez isso possa parecer cruel para muitos, como Jesus deixou um monte ali precisando de cura. E Jesus não deu. Mas o que Jesus está dizendo é que quando curar o corpo daquele homem, se isso for tudo o que ele pode fazer para aquele homem talvez não pensará que pode voltar à sua infelicidade eventualmente, mas poderá. É como se ele estivesse dizendo: espere alguns meses, pois essa euforia da cura não vai durar muito tempo não, ela vai passar. E as raízes do descontentamento vão gerar novos frutos. Porque a nossa vida não se resume em curas de dores passageiras. Nós temos problemas muito mais profundos. A gente tem dores muito mais profundas. Cynthia Reimel, que escreveu muito tempo no jornal Village Voice, ela entrevistou e acompanhou muitos atores e atrizes em seus testes e carreira, eventualmente. Inclusive acompanhando alguns deles chegarem à tão sonhada fama do estrelato. Ela disse que com o passar dos anos conheceu muita gente trabalhando e acabava vendo eles ali correndo dia a dia, com muito esforço para conseguir o emprego tão sonhado e a carreira, um papel, passar em alguns testes. E ela diz o seguinte, que quando eles ainda estavam lutando como qualquer mortal, como qualquer gente da gente, eles costumavam dizer: olha, se eu conseguir fazer sucesso
com esse papel, nessa carreira, se eu tiver isso ou aquilo, aí eu vou ter chegado lá. Eu vou ser feliz de fato. Ela escutou muito isso nas entrevistas. Mas ela diz que muitos deles conseguiram o que tanto queriam. E ela se surpreendia cada vez menos com o fato deles se dizerem, inclusive, chegarem ao raciocínio de que estavam mais infelizes do que antes. Nas palavras dela: eu morro de dó de celebridades. Morro mesmo. As celebridades já foram um dia seres humanos perfeitamente agradáveis, mas agora, sua ira é uma coisa horrível. Eles queriam ser famosos, mais do que qualquer um de nós. Trabalharam e se esforçaram o máximo para isso. No dia seguinte, à conquista da fama, querem tomar uma overdose. Pois aquele sonho impossível pela qual tanto lutaram, a fama que transformaria tudo em um paraíso, que faria da vida deles algo suportável, que lhes traria realização pessoal e felicidade, havia finalmente chegado. E nada havia mudado. Eles ainda eram eles mesmos. A desilusão fizera deles pessoas que viviam aos berros, insuportáveis. A ideia que a Cíntia está trazendo aqui é que, a conclusão dela, acho que quando Deus quer fazer uma brincadeira de mau gosto com a gente, Ele realiza o sonho que mais acalentamos. Essa é a conclusão dela num texto que ela escreve sobre isso, ao depois de ter entrevistado tanta gente e visto tanta carreira. Se Deus quer fazer uma brincadeira de mau gosto, Ele nos dá o desejo mais profundo do nosso coração, que nós achamos que é o desejo mais profundo do nosso coração. Jesus está dizendo para aquele homem paralítico: eu não vou fazer essa brincadeira de mau gosto com você. Eu vou te dar o que você realmente precisa. Aquilo que realmente vai resolver o seu problema. E muitas vezes não é o que Ele mais espera. Muitas vezes não é o que nós mais queremos. O que realmente corrige lá dentro, que sara lá dentro. Não vou simplesmente curar o seu corpo e deixar você pensar que conquistou o seu maior sonho e que agora você chegou lá. Quanto da sua energia devocional você tem depositado achando que se Deus der o que você está buscando, chegou lá? E às vezes podem ser problemas legítimos como o desse homem. Não menospreze o fato de que Deus pode estar olhando mais fundo um pouco. Ou às vezes muito mais profundo. Não menospreze a possibilidade dele estar olhando lá dentro, com coisas que precisam ser tratadas com muito mais urgência do que aquilo pelo qual você ora, busca e corre. A gente precisa ir mais fundo. A Bíblia diz que o nosso verdadeiro problema é que todos nós construímos nossa identidade sobre qualquer coisa, menos em Jesus. Esse é o nosso maior problema. Pode ser o sucesso na carreira, pode ser um relacionamento, pode ser levantar da maca e sair andando. Mas estamos sempre dizendo: se eu conseguir isso ou aquilo, se eu realizar isso ou aquilo, então tudo mais vai resolver. Fazemos desse desejo realizado o nosso Salvador. De tal forma que se Jesus se comportasse como um gênio da lâmpada, seria o melhor cenário possível. Irmãos, nós precisamos olhar o nosso coração devoto e analisá-lo com muita seriedade, para saber se não é isso que nós estamos desejando do Senhor Jesus, e inventando um Jesus que não existe na Santa Escritura. De tal forma que, se nunca conseguimos realizar os desejos que a gente tem, ficamos com raiva, nos sentimos vazios e infelizes. Todavia, correndo o risco de, caso consigamos realizá-los, poderemos acabar ainda mais infelizes e mais irados, porque aquilo não satisfez o que a alma realmente buscava. E aí? Acabou a busca, acabou a energia. E agora? O que eu faço da vida? Jesus está dizendo: se você tiver a mim, eu o realizarei de verdade. E mesmo que você falhe, eu sempre o perdoarei. Eu sou o único Salvador capaz de fazer isso. Muitos começam buscando a Deus ou indo à igreja por causa de problemas, com necessidades que existem, que têm.
Ali pedem que Deus lhe dê um empurrãozinho para realizar aquilo que buscam. Muitos se aproximam de Deus nessa empreitada, querendo que Deus dê uma ajudinha a realizar o grande sonho. Mas Deus muitas vezes nos responde dizendo: deixa eu cuidar de alguma coisa mais profunda. Deixa eu resolver o seu problema de fato. C.S. Lewis, na Viagem do Peregrino, um dos livros das Crônicas de Nárnia, tem uma cena assustadora, porque é um ponto de identificação muito grande com a gente quando ele fala do Eustáquio. O Eustáquio é um menino ganancioso, briguento, injusto, e vive ali em guerra com as outras crianças. Ele é egoísta, ele é muitas vezes mau, sempre quer o melhor para ele, quer levar vantagem em tudo, não quer que os outros tenham as coisas, e ali não sabe dividir as coisas, muito briguento, respondão, menino difícil, precisa ter o coração tratado. O Eustáquio, então, certo dia, é uma fantasia, tá, irmãos? Daqui para frente, não se surpreenda com as cenas, mas o que acontece é que certo dia ele encontra um navio e ele entra nesse navio que é o Peregrino da Alvorada. De repente ele se vê ali então navegando nesse navio, e esse navio vai chegando certa feita, estou resumindo a história, numa ilha. E quando ele chega nessa ilha, ele desce essa ilha e encontra uma caverna. E essa caverna está cheia de tesouros, cheia de diamantes, de muito ouro. E ele, quando vê aquele ouro, ele fala o seguinte: pronto, esse é o meu lugar. Eu vou pegar o máximo de tesouro que eu puder, vou voltar para o navio e vou voltar para a minha terra. E quando eu chegar lá, todo mundo vai pagar. Todo mundo que me tratou mal, todo mundo que discordou de mim vai pagar. Eles vão se ver comigo. E ele começa ali então a juntar o tesouro e começa a lidar com aquele brilho todo. O fato é que ele pega no sono em cima da pilha de tesouro. E ele não sabe que tem um dragão dormindo embaixo daquele amontoado de tesouro também. Um dragão ganancioso. E ele, naqueles pensamentos também gananciosos, pega no sono. E esse menino vai pouco a pouco se transformando num dragão, numa besta. Feia mesmo, toda dracônica mesmo. E ele acorda assustado e começa a se ver naquela situação e fica desesperado, porque ele sabe que daquele jeito não poderia voltar para o navio e nem voltar para casa. Então ele fica meio que preso ali naquele lugar. Bom, a história vai caminhando até que então esse menino encontra com Aslan, o leão, que é uma figura para apresentar Cristo a crianças dentro das crônicas. E Aslan então vai lidar com Eustáquio agora, completamente tomado pela sua ganância, na figura de um dragão. E o Aslan vai ter um diálogo com ele. Aslan pede para que ele fala para ele se despir. E ele entende imediatamente que o leão está falando com ele com autoridade, mas com compaixão suficiente para ele entender que está falando sobre a pele, que ele tem que tirar aquela pele de dragão. E o Eustáquio, então, com as suas garrinhas e com seus dentes, começa a morder a sua pele, arrancar aquelas escamas duras, mas ele percebe que sai. E ele então vai se rasgando todo e tirando aquela pele. Mas ele então começa a ficar ansioso porque ele percebe que debaixo da pele de dragão tinha outra pele de dragão. Ele continua se rasgando todo. Não dói, está tudo bem. Ele está numa tentativa, ele se rasga todo de novo e tira a pele. E tem mais uma pele de dragão. Ele tenta por uma terceira vez. Vai percebendo cada vez mais que debaixo de uma pele havia outra pele. E cada vez que ele arrancava a pele, a sua esperança de que alguma coisa diferente existisse por baixo vai se desfazendo. Mas então o leão diz para ele: você vai ter que me deixar ir mais fundo. E eu quero citar as palavras do livro. Eustáquio diz: tive medo de suas garras, confesso a você, mas eu estava à beira do desespero. O primeiro rasgo que ele fez foi tão profundo que eu pensei que tivesse atingido o meu coração. Quando ele começou a arrancar aquela pele, doeu mais do que qualquer outra coisa que eu já senti. Bem, ele arrancou por completo aquela pele animalesca. Como eu pensava ter feito, eu mesmo naquelas 3 vezes, com a diferença de que não havia doído antes. E lá estava ela sobre a grama, só que esta
em relação às outras peles, parecia bem mais grossa, escura e cheia de calombos. Então ele me segurou e me jogou na água. Ardeu mais do que tudo, mas só por um instante. Então eu percebi que havia voltado a ser um menino. Fecha aspas. Para muitos de nós é difícil ver essa cena aqui e não pensar em nós mesmos. Afinal, assim como o homem paralítico, assim como Eustáquio, muitas vezes pensamos que se tivéssemos uma pequena ajuda, a gente consegue se salvar. Se resolver só isso aqui já está bom. Se Deus me der cura nisso aqui, está perfeito. Mas a gente aprende aqui nesse texto que Jesus queria que fôssemos mais fundo. Temos que aprender e permitir que Ele use suas garras mais fundo que os nossos dentes conseguem. Para chegar ao nosso coração e reconfigurar a essência do nosso coração ganancioso. Mudar lá dentro. Para a gente perceber que o que nós mais ansiamos está muito mais fundo do que o que mais desejamos. Faz sentido isso para você? O problema não é o nosso mais profundo desejo. Assim como não é errado querer o paralítico andar. Não é errado que a celebridade queira sucesso. Ou que o Eustáquio, queira deixar de ser um dragão. Tem nada de errado nisso. Ou querer ser aceito e amado pelos seus amigos, principalmente. O fato de pensarmos que a realização desses sonhos mais profundos pode nos salvar é que é errado. Isso é errado. Achar que se Deus der o que a gente quer, está tudo certo entre nós e Ele e a vida. Esse é o problema. É aí que mora o perigo. E é isso que Jesus está demonstrando para todas aquelas pessoas naquela casa. E para quem está fora dela. Esse é o verdadeiro problema. Temos que permitir que Jesus faça o que Ele veio fazer. E o que Ele veio, em primeiro lugar, fazer é perdoar pecado. Depois de perdoar pecados, Ele bota aquele homem para andar de novo. Mas já tinha ensinado para todo mundo que Ele é Deus que veio perdoar pecado. E que esse é o grande problema da humanidade. Jesus talvez esteja aqui falando para crentes também hoje, nessa noite. Dizendo para você não se esquecer, para você se lembrar de que o problema mais grave da sua vida são os seus pecados. Continua sendo ainda. Os meus pecados são aquilo para o qual eu mais desesperadamente devo ansiar Jesus. Não brinque com seus pecados, não os acomode. Jesus não está mais interessado em resolver os seus problemas quanto este problema. Não inverta a ordem na sua devoção a Deus. Ele pode fazer andar de novo. Ele pode resolver os seus problemas familiares. Ele pode restaurar a sua casa. Ele pode restaurar a sua saúde. Ele pode fazer muito mais. Mas a prioridade de Jesus é o seu coração. É o seu amor a Ele. É você reconhecê-lo como Deus. E isso só é possível com perdão de pecados. Com o coração transformado pelo Evangelho. Como aquele que pode perdoar pecados e o faz. Não queira Jesus para qualquer outra coisa antes de querê-lo perdoando os seus pecados. Foi para isso que eu vim, diz ele. Não o queira para outra coisa antes de querê-lo para isso. A boa notícia é que ele está disponível para isso. Essas são as mãos do verdadeiro rei, as mãos que trazem cura. A cura que nós mais precisamos. Meu chamado para você nessa noite, portanto, é que se queremos ter uma vida que espelha a Cristo, nós precisamos desejar Jesus, nos dando santidade. Precisamos de avivamento lá dentro. Precisamos lidar com guerra contra os nossos pecados, contando com Jesus, nos dando perdão. Precisamos desse Jesus.
o Jesus da Bíblia. E que logo em seguida está pronto para nos abençoar com um monte de bênçãos diferentes e distintas. Porque Ele sabe do que precisamos. Mas veio prioritariamente resolver o que mais precisamos. Que Deus nos dê profundidade nessa busca. Nos dê seriedade na luta contra o pecado. Que possamos ansiar que Ele perdoe pecados, mais do que conserte problemas. Porque esse é o verdadeiro mal em nós e no mundo. Que Deus nos abençoe e nos dê graça. Nós vamos orar. Em seguida vamos glorificar a Deus mais uma vez, cantando. Ó Deus bendito, precisamos da Tua cura. Precisamos, ó Deus, do Teu milagre. Precisamos que o Senhor trate em nós. Precisamos que o Senhor nos traga a seriedade de entendermos que o nosso pecado não é brincadeira, mas é a nossa maior necessidade do Senhor. Nos ensine a lidar com o Senhor como Salvador. Salvador que nos salva dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.